Bora, vai começar. Vamos seguindo com o nosso programa aqui na Mania FM, na GDS, Web Rádio Brasil e Rede Brasil de televisão. Hoje nós vamos falar de turismo, né? O povo tá louco para viajar. Vários países aí já liberaram, inclusive, a chegada, a entrada de brasileiros. O Herbert Ribeiro, da Herbert Ribeiro Turismo, está aqui nos estúdios para falar pra gente. Nós tivemos aí 2 anos com muita dificuldade para esse setor. A exemplo do setor de eventos, como músico, quem trabalha com som, com iluminação, quem trabalha com turismo também viveu um momento e está vivendo aí um momento complicado que começa agora a abrir espaço para o turismo nacional e o turismo internacional, o interno e o externo também. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora, aqui no nosso programa, que tem um oferecimento de Cofril, sabor a toda prova, a melhor linguiça para o seu churrasco é da Cofril, temperada, suculenta, gostosa e a melhor do Brasil. Com a gente tem o Hospital Evangélico de Cachoeiro trabalhando pela valorização da vida. Com a gente tem café sossego puro das montanhas do Espírito Santo, selecionado à mão arábica e não tem conservante. Herbert, tudo bem? Tudo jóia, bom dia, Parraro. Você é da área do turismo, é da área da música, então você tá ligado aí também. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você tá cantando ainda ou não canta mais? Não mexo com isso mais não. Agora é só o turismo mesmo. Parou? Parei. Tem que parar, né? Escolher uma coisa ou outra para dedicar uma coisa ou outra. Se firmar numa coisa só. Como é que tá essa vida aí durante essa pandemia que agora, né, estamos chegando ao final dela? Graças a Deus. Né? Mas como é que foi aí viver aí durante esses 2 anos aí? Posso te dizer que nós fomos o primeiro grupo a parar né? Durante a pandemia e vamos ser o último a voltar. Turismo é a última coisa que você vai pensar no momento de pandemia mundial. Né? Aí você está falando da posição do turista. Do turista. Né? Que ele vai dizer, agora eu vou pagar minhas contas aqui, viajar só depois. É isso, né? Claro que todo mundo, em todos os setores, eu acredito que sofreu bastante, mas a área de turismo, para a gente, foi bem complicado. Foi bem, né? Mas, graças a Deus, a gente não desistiu e estamos voltando agora com a corda toda. O seu setor, alguém fechou agência, fechou empresa? Olha, bastante gente fechou as portas durante a pandemia. É triste dizer isso, porque são colegas de trabalho. Claro. Né? Eu nem os vejo como concorrentes, são colegas de trabalho. Sim. E eu fico triste com isso, mas a gente teve a informação e viu muitas coisas aí, vídeos e muitas pessoas fechando a porta. E o que você arrumou 2 anos desse tempo? Você tinha reserva? Você fez outra coisa? A gente se precaver, eu também mexendo com algumas outras coisas. E o principal foi ficar quietinho em casa. E, no momento de pandemia, né? Não chegamos a desmarcar nada dos nossos roteiros, graças a Deus. Foi conversando, negociando com todo mundo. Não teve aquela coisa de ter que devolver dinheiro e tal? Não, a gente conseguimos ajeitar com todo mundo, conversando com todos os clientes, graças a Deus, deu tudo certo. E agora a gente está saindo de novo com esses grupos aí, os que estavam atrasados e já algumas coisas que a gente está de novidade aí. Estamos com a corda toda. O seu forte é o quê? O turismo interno, externo? Qual é? Nós fazemos... Porque eu percebo que as empresas elas têm um foco, né, que ela concentra aqui, faz tudo, mas tem um foco... O meu foco é grupo. Eu não trabalho com individual, eu trabalho com grupos. Né? A famosa excursão. Né? Sei. Nós temos 15 anos nesse ramo e graças a Deus, nós temos roteiro toda semana saindo. Né? Então, para onde esses grupos... Para onde você leva esses grupos? A gente faz Brasil e faz fora alguma coisa também. Europa, por exemplo, Portugal, Espanha, França, Itália. Nós fazemos também México, Argentina, Uruguai, Paraguai. Fazemos Chile e Equador. Esses são os roteiros nossos. Na pandemia, esse roteiro internacional acabou. Na verdade, o internacional e o nacional também parou. Nós paramos porque... tanto fora quanto dentro do país, a gente não estava podendo chegar. Ainda dentro do Brasil, tem algumas cidades que não está podendo chegar ainda. Sim. Então, a gente está segurando, vai quais cidades? Com potencial o Rio turístico. de Janeiro, por exemplo, voltou agora a receber ônibus, por exemplo. Você não podia chegar com ônibus de turista com placa de outro estado. E você fazia muito Rio? É um roteiro que sai bastante. Né? A gente tem várias opções de roteiro no Brasil, mas tivemos problema com a maioria deles. Problema, não vou dizer problema, é uma pandemia. Não né? podia mesmo, né? Não pode ir, né? Mas Belo Horizonte ficou fechado por muito tempo, o próprio Rio de Janeiro ficou fechado, Caldas Novas se fechou ali por vários dias de não poder chegar.
E agora, graças a Deus, está saindo. A gente está conseguindo botar em dia. No Brasil, onde é que as pessoas gostam de ir? Onde é que eles pedem? Onde você sugere? Se eu chegar lá com um grupo e falar, rapaz, eu quero fazer uma viagem aqui pelo país, o que você sugere? Aí você vai me sugerir o quê? Olha, hoje a gente tem assim, eu posso te falar, o carro-chefe são as viagens que mais a gente vende. Belo Horizonte de trem, saindo Vitória BH de trem. O Caldas Novas é campeão de vendas. Beto Carreiro também é campeão de vendas. Gramado e Porto de Galinhas. São os roteiros que mais são procurados. Mas a gente tem 80 roteiros entre o Brasil e fora. Mas esses 5 são os mais procurados. Fora do Brasil. No Brasil, quais você faz de ônibus? Esses que eu te falei, a gente faz. A maioria no Brasil é feito de ônibus. De ônibus, né? Porque o aéreo agora a gente está segurando por questão de valores, que mudou muito. A questão de logística, porque você no aéreo você tem que alugar o ônibus de qualquer forma para te levar a um aeroporto. Muitas cidades turísticas não têm aeroporto, isso também demanda um aluguel deslocamento de lá. Acaba ficando muito caro, né? Fica mais caro. Né? Às vezes você tem uma ilusão do preço aéreo, está muito em conta. Você olha no site, o povo tem essa mania de olhar no site, aqui está muito em conta, está barato. É mais barato viajar de avião que de ônibus. Mas aí quando você vê a logística, que você tem que chegar, se deslocar, e hotel... Por exemplo, onde nós estamos, Cachoeiro, você tem que pegar um ônibus e levar para Vitória. Exatamente. De Vitória você vai para uma cidade que não tem aeroporto. Exatamente. Aí é a mesma logística lá, para você chegar... Também, você voltar. E o City Tour também naquela cidade, aquele local turístico, você demanda o ônibus ali. Então, isso torna o pacote mais caro. A maioria desses roteiros, você saindo aqui de Cachoeiro, já no ônibus, e hoje a gente trabalha com ônibus leito, com ônibus que tem um conforto muito maior do que muitos aviões até. Sim. Isso é muito bom. Levando em conta também que muita gente não voa. Ainda tem muito medo de avião, né? Sim. Então a gente aproveita tudo isso e a maioria aqui é feita de ônibus leito. Qual é a expectativa de voltar ao normal? Quanto tempo? Olha, porque ainda eu não vou te tem dizer muita assim, gente com medo, tem muita gente sem vacinar. Tem bastante gente com medo, exatamente, sem vacinar. Eu posso te dizer que, para mim, na minha agência, nós já consideramos que voltou ao normal. E eu estou aí já ao longo de mais de 50 dias fora de casa, chegando num dia e voltando no outro. Botando essas viagens em ordem. Que bacana. Estamos saindo de novo essa semana. A vida da sua empresa está normal? Agora sim. Se comparado assim como antes da pandemia? Sim, agora sim. Já voltou ao normal? Agora podemos considerar normal, graças a Deus. E o comportamento das pessoas? Estou falando do turista, aquele que sai com você, que entra no ônibus, e o ônibus já é um ambiente fechado. Dentro hoje é um ambiente fechado. A gente tem normas, tem regras de segurança com relação à pandemia, né? A gente segue tudo que as organizações de saúde ditam para a gente, que os órgãos de transporte também. E a gente tem umas regras ali da própria agência que a gente tem no ônibus. Sim. Por exemplo, hoje a gente adquiriu ionizadores para cada ônibus, para você ter uma viagem mais segura. A empresa ionizador é um aparelho que fica ligado por 3 horas antes de cada viagem. Ele vaporiza um odor de ozônio, um jato, vamos dizer assim, né? Sim. Como se fosse um álcool em gel sendo vaporizado. Mas, na verdade, é um ozônio, em todo o ambiente do ônibus. Sim. Na verdade, é um cheiro mínimo que você vai sentir ali, só quando você entra, por isso que eu falei o odor. De ozônio mesmo. Sim. Isso é para matar vírus, germe, bactéria. E aí, se num ambiente tiver o vírus da Covid, ali ele vai morrer? Vai morrer. Vai morrer. Entendi. E aí a gente pede às pessoas para estarem usando máscara. A gente encontra uma certa resistência de um cliente ou outro que talvez não acredita na pandemia, que não quer se higienizar, não quer usar máscara. A gente respeita, mas colocando a regra dentro do ônibus tem que ser dessa forma. Né? Entendi. Como é dentro do avião, por exemplo, você não pode... Claro, você tem que obedecer. Eu imagino que, ao mesmo tempo, tem aquele turista que ele exige que o colega de viagem respeite essas normas. E isso ajuda a gente, acaba ajudando. Então a gente toma as precauções, por exemplo, você vai fazer uma parada para um lanche, para uma refeição, enquanto eles estão lá na refeição, o ônibus está sendo higienizado totalmente. Eles também, quando voltam, eles vão ser higienizados, até as bolsas são higienizadas, os calçados. Isso gera uma segurança muito grande dentro do veículo. Viajar no Brasil hoje está caro ou não? Porque a gente escuta muito o seguinte, olha, viajar dentro do país está mais caro do que fazer uma viagem para a Europa, por exemplo, ou para os Estados Unidos. Como é que é isso? Isso depende muito da época e do local que você vai. Nós temos dentro do Brasil locais mais caros, nós temos locais que às vezes você acha que é muito caro, mas quando você vai ver é um preço muito em conta. No meu caso, por exemplo, que trabalho com grupos,
a gente consegue uma redução de valores, às vezes, de 40%. Daquele que vai comprar por conta própria. Entendi. Que é uma diferença. Quando você fala de 40%, está falando de quê? De hospedagem? De tudo. Até de aluguel, de transporte. De alimentação, não? De alimentação, não, porque aí... Às vezes até consegue, porque você chega com um grupo em determinado restaurante ou determinado hotel que já tem... Sim. Você negocia isso? Tudo é negociado antes. Chegou com um grupo lá, você vai lá no restaurante e fala, eu tenho 50 pessoas aqui. Quanto é que você faz? É isso, o almoço? Isso. Na verdade, a gente negocia antes, porque todo roteiro que eu trabalho... você negocia daqui mesmo? Eu vou antes conhecer pessoalmente. Eu não faço... Eu optei por não confiar só na internet para poder não pôr aquilo ali, meu serviço, em risco, né? Então, todo roteiro que é feito pela minha agência, eu vou antes conhecer pessoalmente. E chego disfarçado. Nunca me apresento como proprietário de agência. Chego como hóspede, pago a minha hospedagem normal e, às vezes, fico 10, 12, 15 dias... E vai conhecendo. Para conhecer aquele que tiver o menor preço, aí sim vou me apresentar para ele e dizer por que eu estou ali. E aí você consegue uma parceria, e isso, para o meu ramo, é muito bom, a parceria, que você tem preço muito reduzido. E para o cliente depois, para o turista também, porque ele está pagando um pacote e, às vezes, pela metade do valor. No Brasil, onde você gosta de ir? Aí, comparando com... alimentação, com a culinária, comparando com cidade, estrutura, onde você gosta de ir? Olha, eu vou te falar por mim e sendo um dos roteiros que eu mais vendo. O Nordeste é maravilhoso. Mas o Nordeste num todo? A maioria das vezes, sim. Eu vou te dizer propriamente Recife, Porto de Galinhas, Maragogi, são Deixa eu puxar um intervalo comercial, aí eu volto com você para a gente falar exatamente disso. Porque nós estamos falando de um setor que é o setor que emprega, é um setor que gera renda demais, é um setor em que leva as pessoas para conhecerem outras estruturas dentro e fora do país. Então, é um setor muito importante na vida da sociedade. E aí a importância de você estar estruturado para isso servir de exemplo até para a nossa região. Nós temos aqui uma região, a nossa região, se a gente vai litorânea, se a gente vai para a região serrana, se a gente vai para essa região, um atrativo turístico maravilhoso. Maravilhoso. Mas aí, minha opinião particular, você chega em Guarapari, por exemplo, que é onde eu frequento. Todo verão eu passo em Guarapari. Você chega lá, você tem a melhor praia do mundo, está em Guarapari. Mas se você vai para os restaurantes, para a cidade, não tem nenhuma estrutura, é cidade suja. Você chega numa lanchonete, seu pé cola no chão do sujeiro. É sobre isso que eu queria falar com você depois do intervalo comercial. Já, segura aí. Seguindo aqui com o nosso programa, na Mania FM, GDS Web Rádio Brasil, Rede Brasil de televisão, estamos falando de turismo. Herbert Ribeiro Turismo está aqui conversando com a gente, falando das experiências dele, conhece estrutura do país e fora do país, falando pra gente aqui, clareando um monte de coisa, ensinando um monte de coisa pra gente. Herbert, e aí eu falei da questão de estrutura, até para a gente trazer essa realidade para a gente aqui. Nós temos as melhores praias do Brasil. Nós temos uma região serrana com uma culinária muito boa e com um clima maravilhoso. Tudo muito perto, muito perto. Nós temos na nossa cidade, Cachoeira de Itapemirim, a figura que é conhecida no mundo inteiro, que é Roberto Carlos, e que nunca foi pensado, eu não gosto da palavra explorada, nunca foi pensado turisticamente, nunca foi. Aliás, se faz muito pouco nessa questão. Com aquilo que você conhece fora, em estados, em cidades aí do Brasil, o que é que falta aqui pra gente? Falta estrutura, investimento, acho que até força de vontade, não sei se eu poderia usar essa palavra, mas falta força de vontade de chegar. Eu vou te dar um exemplo, quando a gente chega em qualquer lugar, eu vou arriscar falar até do mundo. Se me perguntam de onde eu sou, eu falo Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, Brasil. E eu ouço assim, terra de Roberto Carlos. Até fora do país. Todo mundo conhece. Sim. E aqui a gente não aproveita isso. Nós temos uma estrutura aqui, um potencial maravilhoso, mas falta estrutura. Quando você fala de estrutura, você fala de quê? Você fala de rua, calçada? Eu falo de ruas, eu falo de investimento em hotéis, em restaurantes. Nós temos uma culinária, para mim, que conheço praticamente o país todo e fora, nós temos uma culinária maravilhosa. Comida capixaba, moqueca capixaba é maravilhosa. Todo o nosso potencial aqui é muito bom. Só não é explorado.
Só não é... A nossa culinária tem ainda referência de Minas, tem referência da Bahia. Na Bahia e do Rio. Aqui nós temos no meio, e aí a nossa culinária ela é muito boa. A gente tem o que muitos estados não têm. Nós temos praia, você mesmo falou, as praias lindíssimas nós temos aqui. Nós temos região de montanha, nós temos o potencial de cachoeiro, nós temos, além de Roberto Carlos, Cachoeira é a capital de mármore e granitos também, eleva o nome da cidade, mas você vê que a gente não está aproveitando isso. E poderia estar trazendo emprego para a cidade, gerando muito emprego. Me incomoda muito, por exemplo, você chega na praia, aí eu vou falar de todas, está de Marataízes, vou falar de Iriri, vou falar de Guarapari, vou falar de Vila Velha, embora a praia é muito fraquinha lá, mas tem. Você está na praia, por exemplo, quem vem vender um salgado, a pessoa que está ali vendendo picolé, o salgado, vendendo aquele camarão no espetinho, ele vem vender sem nenhum cuidado de higiene. Exatamente. Não é isso? Aí falta conscientização, falta fiscalização também do poder público, não é isso? Exatamente. Eu vejo isso em outras praias, não quero parecer que eu estou criticando aqui meu estado, porque eu amo meu estado, minha cidade, enfim. Sim, claro. Mas falta essa estrutura e, às vezes, até por parte do poder público de estar fiscalizando. Porque, às vezes, eu chego numa praia fora daqui, por exemplo, você vê ali pessoas vendendo, às vezes, um salgado num carrinho climatizado, com uma higienização total, uso de máscara. Bem antes de pandemia eu já via isso. Não porque a pessoa está ali numa pandemia, mas porque está consciente de que tem que estar higienizado para poder vender o produto. E aqui a gente não vê muito isso. Então, eu me preocupo, porque eu acredito que isso afasta um pouco o turismo daqui. Salvo o verão que a gente tem, os turistas que vêm mesmo, mas isso poderia ser melhor. Poderia ser mais estruturado. Eu acho que aquele turista que vem... vamos pegar, por exemplo, Minas Gerais. O mineiro adora o Espírito Santo na praia. Ele poderia estender o seu turismo. Vamos ficar numa praia, mas vamos lá conhecer Cachoeira, cidade do Roberto Carlos. Vamos fazer a Rota do Largato, a Pedra Azul, vamos fazer Domingos Martins, Venda Nova. Nós temos esse potencial, mas falta estrutura, falta investimento, eu acho que principalmente da área pública. Aí de estar... A área pública, quando a gente fala de investimento, tem a questão do investimento em termos de estrutura, mas investimento na formação de quem vai receber, que é a pessoa que vai trabalhar no hotel, que é a cozinheira do restaurante, que é o garçom, que é tudo isso, né? Que é toda essa estrutura que vai para além de uma estrutura da casa do Roberto Carlos, por exemplo, não é isso? Exatamente. Isso a gente pode comparar com outros locais que a gente vai Brasil afora aí, até fora do país. Você vê uma diferença muito grande. De forma de te tratar, de falar com você, te receber. Eu, por exemplo, estou sempre na estrada aí, eu vou em todas as viagens, então eu posso comparar isso com propriedade. É muito diferente. Aqui realmente falta essa estrutura e é um desejo que eu tinha de estar trabalhando aqui, de trazer o turismo para a minha cidade, porque nós temos potencial de fazer uma rota grande aqui. A quantidade de empregos que isso ia gerar aqui era maravilhoso se isso acontecesse. Você, no começo da nossa entrevista, falou do Nordeste. Sim. Nós tivemos um preconceito contra essa questão do Nordeste há muito tempo, que é a questão do turismo e tal, e de repente explodiu. Tanto que aquele turista mineiro, vou falar do mineiro, que o mineiro vinha muito para Guarapari, região nossa aqui. Esse mineiro que tem dinheiro hoje, ele não vem mais para cá, ele vai para o Nordeste. Qual é o segredo disso, na sua avaliação? É isso que nós estamos falando, é a estrutura, é a conscientização, é o jeito de tratar o povo, a própria higienização dos locais. Não estamos generalizando. Claro. Lá também tem locais que tem problemas. Tem turista que vai lá e que joga o copo na água. Depende de todo mundo. Claro. Faz aqui e faz lá, de qualquer forma. Mas quando você tem um local que te oferece uma estrutura de te ensinar, vou falar não levando para o lado de política, mas quando você tem prefeituras, governos, que te incentivam, que te dão capacidade de estudar o turismo, de te dar uma formação naquela área, você vai pegar aquilo para você e vai usar no seu dia a dia, no trabalho. Então, você tem um atendente melhor desde a hora que você chega na cidade, até o hotel, até o transporte, o motorista. Tem cidades que nós temos problema com isso, mas tem cidades que você vê que a estrutura é muito diferente, muito superior. O turista ele é recebido de maneira que a cidade compreende a importância que ele tem. Sim. Não é isso? Exatamente. Eu estou chegando, por exemplo, de Gramado. Se você vê a estrutura de Gramado, acredito que você conheça também, se você vê o incentivo que a prefeitura dá para os moradores, por exemplo, eu estou chegando de lá agora, na época do Natal,
quanto mais você enfeita a sua casa com luz, menos energia você paga. A prefeitura paga a sua conta de luz. Olha aqui, que bacana. Isso que foi um legal. guia local que andou com a gente, contou isso pra gente agora, tem uma semana que nós estamos chegando de lá. Então é um incentivo que tem. Por isso que você vai lá, a cidade está toda decorada, toda estruturada, os hotéis passam por treinamentos, a própria prefeitura investe nisso. Então você tem uma estrutura de... E é interessante, até para aqueles desavisados, quando a prefeitura de Gramado faz isso, que ela paga a conta de luz para aquele que enfeita. O que acontece? O cidadão coloca mais luz na casa dele, aumenta a conta de luz dele. Exato. Aí a prefeitura vai e paga a conta dele. Mas a prefeitura recupera isso com o imposto que o turista chega lá e compra cerveja, o vinho, almoça, janta, compra roupa, compra cabelo. Não é isso? E ela recupera com a arrecadação. E é uma cidade que lá não houve a palavra baixa, média e alta temporada. Simplesmente o ano todo está lotado. Porque o poder público investiu pesado nisso daí. E a gente podia ter isso aqui também. Porque o potencial turístico nós temos. Sim, né? Falta... só não é aproveitado. Exatamente isso aí. Fora do país, qual país que você gosta de... Você falou de Portugal, você falou da Europa aqui. Eu sou suspeito de falar porque eu sou neto de italiano e espanhol. Então eu adoro a Espanha. Não moraria porque eu sou... fiel aqui ao Brasil, sim. Cachoeiro, eu sou apaixonado dessa cidade aqui, acho que não saio daqui, mas a Espanha é um país que me encanta muito. Gosto da estrutura, gosto da... Qual país recebe o brasileiro melhor? Recebe o cachoeirense melhor? Espanha. A Espanha? E a Itália também, sim. É mesmo? Sim. Mais do que Portugal? Muito mais. É mesmo? Muito mais. Mas você acha Apesar de que Portugal, para você ter uma ideia, só o ano passado foram feitos 42 mil vistos de residência permanente em Portugal, para brasileiro. Só para brasileiro ano passado. Mas aí é uma questão de emprego, que eles estão estimulando, né? Estimulando a ida de pessoas, porque eles têm um problema seríssimo lá de mão de obra. É um país que está ficando mais velho, que tem uma população pequena, são 10 milhões de habitantes. Então, como você vai envelhecendo a população e não tem uma renovação dessa população, você precisa abrir as fronteiras para o estrangeiro chegar e trabalhar. Mas o brasileiro que vai, às vezes, eu ouço muito, tem muitos amigos que moram lá, eles às vezes sofrem um pouquinho para juntar a tão sonhada grana, vamos dizer assim. E tem uma parcela também que vai para lá usando Portugal como porta de entrada para a Europa, não é isso? Também. Usa Portugal como porta de entrada e depois vai para... A Europa ela criou o chamado espaço Schengen. E, então, a partir de um país da Europa que você entra, você pode circular pelos outros, não é mais verificado, não vai mais carimbar passaporte, nem nada disso. Então, Portugal, como é mais fácil de entrar, não é que é mais fácil, mas vamos dizer, pela facilidade do idioma, você entra mais fácil em Portugal. Como é um país que recebe muito brasileiro, geralmente o pessoal vai dali para seguir para a Itália, para a Espanha, para a França. Né? Passagem aérea altíssima, agora mais um aumento. Isso atrapalha o seu negócio muito? Atrapalha. Você tem uma somatória de coisas, né? O aumento de passagem. Nós temos aí despacho de mala que passou a ser cobrado, se não me falha a memória, 2016, 2017, com uma desculpa de que era para reduzir valores e só aumentou, e isso dificulta o trabalho de quem trabalha com turismo, porque complica muito. Por isso que eu falava agora há pouco no bloco anterior, de dar uma preferência dentro do Brasil por muita coisa terrestre, fazer de ônibus. Por que você não está pagando despacho de mala, não está pagando... Isso. Então, isso acaba até a pessoa... leva isso em consideração depois. Na realidade, além disso, nós temos estados, cidades maravilhosas, o dinheiro fica aqui, né? Os impostos ficam aqui, para o investimento para o país. Não é isso? Acho que o turismo local, o turismo aqui dentro do país, ele precisa ser valorizado. O Brasil é um país maravilhoso de turismo. Para quem trabalha com turismo, tanto aqui quanto fora, o sonho de toda pessoa que mora fora é vir conhecer o Brasil. Em geral. Né? Em geral, porque nós temos do sul ao norte muito potencial turístico, muita coisa boa. Só não é, às vezes, aproveitado como deveria. Questão de valores, poderia se pensar nisso. Isso agora não falando do nosso estado, mas falando até em algumas regiões aí, em outros estados brasileiros. Valores altíssimos, atendimento, que a gente falava agora há pouco, poderia ser melhor. E isso ia trazer um turismo muito maior para o Brasil. Bacana. Hoje nós ouvimos aqui, escutamos, aprendemos um monte de coisa com o Herbert Ribeiro, que tem a sua agência de turismo. Na realidade, os prefeitos do passado deveriam ouvir pessoas assim, o atual e futuro deveriam ouvir pessoas assim, para cuidar. Entrega o turismo para quem conhece de turismo. É o que a gente precisa aqui para a nossa região. É isso que falta. Cidadão
assume a prefeitura, coloca um jogador de futebol para cuidar de turismo. Ele deixa ele cuidar do esporte, ele não sabe cuidar de turismo. O cidadão assume uma prefeitura, chama o jornalista para cuidar de turismo. Ele não sabe cuidar de turismo, ele sabe cuidar de notícia, de informação, sabe entrevistar, sabe cuidar daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele tem informação. Então, cada um na sua. Falta na nossa região quem conhece de turismo para cuidar do turismo. É o que falta aqui pra gente. Quero agradecer demais a sua vinda aqui. Aprendi um monte com você. Bom demais conversar com você. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Estamos sempre aos olhos. Foi um prazer. Volta pra cantar aqui um dia. Volta. Um abraço pra você, obrigado. amigo. Grande abraço. Hebe já cantou no outro programa de televisão que eu fazia, que eu apresentava. Hoje está aqui falando de turismo. Breve intervalo comercial e voltamos já. Segura aí.